Boa noite, meus irmãos. Que bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita a sua paz. Tá saindo bem esse negócio aí atrás lá? Tá? Estão ouvindo bem aí? Beleza. Esquisito fica na frente. Muitas vezes a gente se pergunta: eu entrei na doutrina espírita e a doutrina espírita entrou em mim? É um grande questionamento. Emmanuel, ele tinha essa preocupação em fazer com que os profitentes, as pessoas que buscavam o espiritismo, entendessem efetivamente a grande necessidade que você tem de viver o espiritismo na sua plenitude. Ou seja, como a gente vai ver adiante, se você se diz espírita, seja realmente. Então, nesse livro, eles questionavam nas reuniões conduzidas por Francisco Cândido Xavier, lá nos idos de 59, por aí, e algumas questões eram comentadas por Emmanuel no momento seguinte. Então, aqui, nós vamos tratar de duas questões especificamente, que é o capítulo 27, Palavra aos Espíritas, numa reunião pública que foi realizada em 17 de abril de 1959, trata da questão 798 do Livro dos Espíritos e da questão do capítulo 80, que é Doutrina Espírita, que foi numa reunião de 13 de novembro de 59, que trata da questão 838 do Livro dos Espíritos. O que nós buscamos, e os que participam na doutrina espírita buscam? A cura para as doenças diversas, a ciência, fazer contato com familiares desencarnados, filosofia, ver se existe comunicação dos espíritos, respostas para algumas dúvidas, consolo para as perdas, curas para as dores. Qual seria a razão de eu estar aqui? O que é que eu busco? O que é que eu procuro? O que é que eu anseio? Então, Kardec, ele nos esclarece, lá no Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita tem 3 momentos muito distintos. Esses momentos são da curiosidade, que era aquela dos fenômenos, daquelas mesas girantes, daquela coisa que se iniciou, que tinha o objetivo natural de fazer com que as pessoas despertassem para aquela novidade. Ou seja, isso existe, é uma coisa diferente, está acontecendo, é algo que vem de uma inteligência diferente e tal, por aí vai. Isso já passou, foi naqueles idos do século XIX. Aí, em seguida, a gente vem a questão do raciocínio e a filosofia. Você analisar as particularidades da doutrina e, à luz do raciocínio, da fé raciocinada, aceitar aquilo que a sua fé diz que é lógico, que é possível, que é racional. E a aplicação e das consequências, que é o progresso moral, que é a consequência inevitável de quem busca entrar na doutrina, conhecer a doutrina e viver a doutrina. O progresso moral, essa é a sua consequência inevitável. Está lá na conclusão, no item 5. E no item 7, ele nos diz que a doutrina espírita tem 3 tipos de adeptos. Os que acreditam nas manifestações e se limitam a constatá-las, para eles isso é uma ciência de experimentação. Os que compreendem as suas consequências morais, e os que praticam, se esforçam para praticar essa moral. Esses 3 são os 3 adeptos do espiritismo. E nós vamos procurar nos encaixar na questão 3. Né? Além da 2, os que compreendem as consequências morais, mas os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Porque, como dizia um amigo nosso, dizem que é difícil, mas não é fácil. É complicado. Ninguém pensa que isso aí é receitinha de bolo, não, que a coisa é complicada. Você fazer valer a essência da doutrina espírita dentro dos seus atos, sua atitude de pensamento, não é coisa para qualquer um, não. A gente chegar lá, chega, mas precisa esforço, e muito.
Então, Kardec, no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, no item 35, ele nos assevera que o objetivo essencial do Espiritismo qual é? É o melhoramento dos homens. Tem muita gente que acha que o Espiritismo é para curar doença física ou qualquer outra coisa. O objetivo do Espiritismo não é esse. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Aí você diz, mas existem as curas espirituais, tratamentos? Sim, mas esse não é o objetivo essencial, a palavra-chave. Essencial é a palavra-chave. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. É isso que nós procuramos. Então, não é preciso procurar nele, senão que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. É isso que você deve ter consciência. Então, na questão 36, ele diz que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito dos ensinamentos dados pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor para com o próximo. Melhor para com o próximo, chave do jogo. A essência da mensagem de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De trás para diante, eu tenho que me amar para, do jeito que eu amo, amar ao meu próximo e a Deus. Então, o primeiro caminho é eu me amar, eu tenho que me amar. E da maneira que, como eu me ame, eu tenho que amar o meu próximo. E aí onde pega? Porque muitas vezes a gente não ama o próximo que está dentro de casa, que é do sangue, da família. Quantos são os conflitos familiares, né? Conflitos que levam muitas vezes a casos extremos. Quanto mais você ter o próximo, aquele que te machucou, que lhe humilhou, que matou alguém de sua família, cometeu algo ruim contra você, ou aquele que está ali deitado na sarjeta, ou aquele que está ali cometendo todo tipo de problema, e você tem que entender que aquele é seu próximo, na escala evolutiva que ele se encontra agora. Ele vai ter que caminhar para o bem, para o aperfeiçoamento, para a perfeição. Todos nós viemos para ser perfeitos. Quanto tempo vai demorar isso? Aí é com cada um. Para que a gente tenha uma ideia, hoje a ciência tem, eu não sei que régua eles medem, mas eles dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. O professor pode me ajudar aí para saber como é que se consegue esses pesos, né? Que é uma coisa engraçada, né? O cara diz que ele tem 4,5 bilhões de anos. Não é uma medida assim. Eu acho muito engraçado esse treco de medida. O médico me passou um remédio para minha coleção. Aí eu fui lá olhar e tinha 3,75 microgramas do remédio. Beleza, né? Uma coisa que, uma quantidade dessa te ajuda, né? Que joia. Agora eu pergunto, como é que ele pesa isso e coloca isso dentro de cada comprimidinho daquele para saber que ali dentro tem isso? Como é que a gente sabe? Não é? Aí você diz, será que tem? Será que esse daqui tem 5, o outro tem 10, um pelo outro que dá isso? Porque é muito esquisito, né? Você tem como provar isso? Meu amigo, me prove que aqui dentro tem 3,75 microgramas desse negócio. Aí você vai quebrar um pau lá na drogasia para o cara lhe provar? Não tem como, né? Aí a ciência diz, ó, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente tem que acreditar. Não tem como você discordar disso, né? Deve haver alguma maneira. Essa turma que estuda muito em academia e universidade fica meio tantantando as ideias, né? Aí calcula uma distância louca, uns pesos malucos lá. Bom, não vem o caso. Mas quando Cristo foi encarregado, Jesus Cristo e sua trupe foram encarregados de construir o nosso orbe, o nosso planeta, onde nós estamos agora, Jesus já era um espírito crístico. O espírito crístico é aquele que chegou ao último grau da escala dos espíritos perfeitos. Segundo Haroldo Dutra, numa palestra que ele fala sobre a escala crística, ele diz que quando você chega a espírito perfeito, você já gastou aí uns 20 bilhões de anos.
na nossa medida de tempo. Para você chegar a espírito crístico, você gasta mais ou menos 30 a 35 bilhões de anos. 50 bilhões de anos. Não é nada. A gente tem a eternidade, né? Para a eternidade, 50 bilhões de anos, convenhamos, é um nada. Pronto. Quando Jesus foi encarregado de construir o nosso orbe, ele já era um espírito crístico. Ou seja, o lugar que nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá, todos. Vamos chegar lá. Onde Cristo evoluiu, segundo Emmanuel em A Caminho da Luz, os sistemas solares que Cristo evoluiu não existem mais. Ou seja, eles já foram construídos, ele viveu, tiveram sua etapa de existência e já deixaram de existir. Calcule. Mas é o caminho que todos nós temos. Aí você diz, mas eu vou virar um espírito crístico? Vai, velho. Aí vai demorar? Não. Vai ser com você, né? Cristo não chegou lá? Então você vire, vá vivendo sua vida, vá melhorando cada dia um carocinho, né? Vá melhorando umas coisinhas. Para que você entenda essa necessidade. Então, Emmanuel nos diz que toda crença é respeitável. No entanto, se você busca a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. Todas. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, ele tem 5 capítulos dedicados a Isa, o filho de Maria. Em 5 dos capítulos do Alcorão, há referência a Jesus Cristo. E nas 5 orações obrigatórias dos muçulmanos voltados para a Meca, uma delas é dedicada em parte a Jesus Cristo todos os dias. É dedicada a Isa, filho de Maria. Repara, veja a importância do cristianismo, inclusive para as outras religiões. Como isso é impactante. Como a mensagem de Jesus impacta as demais religiões. Então, Emmanuel nos diz que espírita deve ser o seu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo. Já houve época que você não podia dizer que era espírita. Quando eu era adolescente, você não falava que era espírita. Porque senão seus coleguinhas, todo mundo ficava longe de você, porque era coisa demoníaca. Houve época que a lei não permitia o culto espírita, nem nenhuma instituição que professasse o espiritismo. Era proibido, por lei, legalmente. E hoje, né, é charmoso. A gente tem professor de universitário aqui sentado e diz, eu sou espírita. Não é não? Aí a gente olha assim e diz, rapaz, um bocado de gente importante que eu estou vendo aqui, é tudo doutor, não sei o quê. Aí é anel de um lado, verde, amarelo, azul, vermelho, está todo mundo aqui. Qual é a sua religião? Espírita? Até parece que é algo assim, né? É top hoje você ser espírita, né? Mas já houve época que era complicado. Então Emmanuel diz que você deveria ter o nome espírita no seu nome. Beto Espírita, olha como é legal, né? Berna Espírita, Jaula da Silva Saura Espírita, Adelaide Espírita, Ana Paula Espírita, todo mundo. E é engraçado isso. Eu não sei que tinha isso, sabe? Eu sei que muitas vezes você está num lugar ou outro, eu acredito que já deve ter acontecido com algum de vocês. Você chega num lugar, começa a conversar com uma pessoa do nada. A pessoa está conversando, ele pergunta aqui, abada, arroz doce, é isso e aquilo, vai. Aí daqui a pouco a pessoa pergunta, você é espírita? Eu sou. Aí você, o quê? O que é que há de diferente em você ser espírita? Não consegui essa resposta ainda. Mas deve ter alguma coisa que a gente diz, fala ou não fala, que caracteriza a gente, né? Então, aconteceu já com vocês, com algum de vocês aí, isso? Ai, graças a Deus, não estou sozinho. Obrigado, meu irmão, me salvou. Mas só nós dois? Tá, 2 pelo menos, né?
Hein? É. Então, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. É a doutrina do Cristo, é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Olha lá, ele não está falando da terra, não. A doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. E aí a gente vai ver, mas isso vai ser em todo mundo? O Espiritismo vai ter essa abrangência toda? Na questão 798, Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Isso gera uma certa confusão das pessoas, que confundem crença comum como crença única. Crença comum é aquela crença que todo mundo pode professar e é conhecido por todos. É diferente de crença única, que todos deverão professar a mesma crença, que isso é impossível, né? Pelas questões dos valores, dos legados culturais, não vai acontecer nunca. Mas crença comum, sim. Certamente ele se tornará uma crença comum. Todo mundo vai conhecer, saber que existe, que é assim, assim. E marcará uma nova era na humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Mas crença comum é uma coisa, crença única é muito diferente. Por isso Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele diz que, a rigor, nenhuma ideia se impõe de imediato. O cristianismo, que está conosco há 2000 anos, ainda avança com lentidão. O espiritismo não vai se generalizar. A verdade beneficia certos grupos de espíritos, beneficia aqueles que se revelam maduros para assimilá-la. Os fenômenos mediúnicos poderão ser aceitos por muitos, mas a doutrina espírita, na revivescência do Evangelho, é mensagem para poucos. A gente vê muito bem isso, quem estudou ESD, ou quem fez curso de ESD, ou quem participou do ESD. As turmas do ESD começam com 50, 60, né? 70, terminam com quantos? 2, 3. É só isso. Olha, tá ali a testemunha que não me deixa mentir. Nós já estudamos há o quê? Há uns 15 anos, né? Né, Berna? 15 anos a gente estuda lá em casa. 15 anos, mais ou menos. Berna entrou no segundo pacote. Antes era a menina dela. A gente estuda toda semana, toda noite. Mas esse grupo que começou eram 72. Hoje tem 4. Agora esses 4 já estão há muitos e muitos anos. Estamos estudando agora obras póstumas. Primeiro foi a menina dela que estudava com a gente, Suzana, agora está ela. E a família está indo no pacote. Ela trouxe até o marido para assistir. Repare. Diga aí, Benida. Vai fazer o ESD também? Não? Que é isso? Então, é assim, a doutrina espírita é para poucos. Não é para todo mundo, não. Não imagine você que você vai entrar aqui no centro hoje, que quando você entra, você quer logo ver espírito, né? É psicografar, é fazer isso, quer ir para a mesa mediúnica, quer ir para não sei o que, quer ir para não sei o que. 3 meses depois, você procura, rapaz, cadê aquele fulano? Cadê Beto? Cadê Beto? Sumiu, tá igual ao salário da gente final de mês, né? Some que ninguém vê. Mas lembremos que, apesar de todas essas nossas dificuldades, todos nós, espírito em evolução no planeta, somos imperfeitos, mas úteis. Todos nós, a gente pode aproveitar aquilo que de bom nós temos. É certo que não é lícito alardear virtudes que não temos e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, todos sem exceção. Todo mundo pode fazer a sua parcela, dar o seu quinhão. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Você nunca pode imaginar que não tenha algo que você não possa contribuir. Então, Humberto de Campos, no livro Luz Acima, ele nos diz que reconhecia ao discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Aprender que se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no nosso próprio íntimo. Você pregar isso é uma coisa, você viver isso é outra. Pregar é fácil, viver é difícil. Não é complicado, mas é o objetivo. Por isso Joana de Ângeles nos diz
em Ilumina-te, que se cada servidor do Evangelho se preocupasse em fazer bem a parte que lhe cabe, mais facilmente seria instalado o reino de Deus na terra sofrida. Se cada um procurasse fazer um mirrezinho daquilo, seria uma maravilha. Imaginemos um mundo onde todos os médicos tirassem uma tarde por mês para auxiliar o mais pobre, o dentista, o advogado, o sei lá o que, o cabeleireiro, enfim, cada um dentro daquilo que é sua força de trabalho, a sua profissão, que ele pudesse tirar uma tarde para ajudar aqueles mais necessitados. É difícil, cara. Quando meus 2 filhos, que são médicos, né, os 2 meninos meus são médicos, se formaram, aí perguntaram o que eu queria de presente, eu digo uma tarde por mês para ajudar os mais carentes. Bom, vamos esperar na próxima encarnação para ver se sai. Nessa não deu. Ainda não deu, né? Porque depois que chega, né, começa a ganhar um arame, pai, você sabe, imposto de renda pesado, tem que trabalhar, não sei o que, tá, vai lá, vamos embora. Vai vir um amanhã, tá? Embora você ache que não venha, mas vem. Amanhã vai bater na tua porta. E aí chega a conta, né? O cartãozinho de crédito de lá com aquelas 86 folhas e você vai ter que pagar. Mas é importante então a gente lembrar que nós somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. André Luiz nos explica isso claramente. Nós somos aquele remédio que o teu irmão pode precisar, que o teu próximo em algum momento pode utilizar para se sair de um problema, de uma doença. Um aconselhamento, uma ajuda, um apoio, uma palavra pode salvar alguém. Por isso ele diz, não esqueça, vós sois parte integrante da farmácia do nosso próximo. E São Francisco já dizia, vê como vives. Pode ser que você seja o único evangelho que o teu irmão tem para ler. Nas suas atitudes e exemplos. E lembre sempre, pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Pregue no exemplo, na conduta, no ato, no pensar, no agir. Então, Emmanuel nos diz, ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede a melhoria para que o mundo melhore. Que a gente melhore cada um individualmente para melhorar o mundo como um todo. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, porquanto, se te devotas ao serviço de perfeição em ti mesmo, perceberás no que tange ao aprimoramento dos outros, seja onde for e com quem for, a bondade de Deus sempre fará o resto. Faça a tua parte, Deus cuida do restante. Não imagine que você vai tomar conta do mundo, não vai revolucionar, nem resolver o problema do mundo. Faça o seu. Você veio para evoluir, você veio para cuidar de você. Se a sua caminhada valer para levar outro, que maravilha! Mas os judeus já dizem, se todo o trabalho da tua existência servir para salvar uma única alma, mesmo que seja a sua, valeu a pena. Entenda então, como diz André Luiz, que quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, diz lá que espíritas, não vos olvideis, que tanto em palavras como em atos, os perdões das injúrias nunca devem reduzir sua expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensei numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece todos. Olha lá a nossa responsabilidade. A gente não deve se afastar nem em pensamento. Calcule. Por isso ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Espírita não é santo, nem é esse o objetivo. É você melhorar. E melhorar é dominar suas más inclinações que vão surgir a todo tempo e hora. E você vai, aos pouquinhos,
controlando uma e outra, né? Já houve época nas nossas existências que a gente fazia as barbaridades. Hoje já não faz mais, né? Até mesmo de uma forma recente, nessa encarnação, a gente tem coisa que a gente fez na nossa adolescência, 20, 30 anos atrás, que você para hoje para pensar e diz, rapaz, né? Não gosta nem de lembrar, né? Que diz, como é que eu fazia isso? Aí disse, não, deixa para lá, eu vou pensar em outra coisa, né? Tem que ter essa responsabilidade, esforço que faz para dominar as más inclinações. O que nos distingue dos simpatizantes do Espiritismo? Kardec assinalou com muita assertividade a necessidade do estudo, da imersão, do conhecimento. Não basta simpatizar com a doutrina. Para se dizer espírita, é importante a gente ter disponibilidade para conhecê-la. E vamos combinar, uma doutrina que tem a pretensão de explicar as leis que regem a vida e o universo, ela tem uma complexidade que vai demandar algum tempo e alguma energia para a gente fazer essa imersão. Portanto, simpatizantes do Espiritismo tem muitos. Espíritas, a gente já faz um recorte. É importante estudar. Basta estudar? Não. E aí a gente vai lembrar a máxima que também deveria nos distinguir. Além do estudo, se nós entendemos que o norte magnético da bússola aponta para a importância da caridade. Fora da caridade não há salvação significa eu preciso estudar para construir em mim a convicção da fé raciocinada e caminhar na contramão da maioria, na direção da porta estreita, indo ao trabalho voluntário, ajudando de forma desinteressada a quem quer que seja. Para isso acontecer no nosso nível evolutivo, a gente precisa, nós, os trabalhadores da última hora, fisgados pela razão, fazer um trabalho. Estudo, imersão, prática da caridade. Basta isso? Não. E aí vem Kardec, que se preocupou em deixar por escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dobrar as suas más inclinações. Portanto, você pode fazer imersão no estudo, você pode até praticar caridade. Houve transformação moral? Houve uma mudança efetiva de dentro para fora? Kardec assinala que o verdadeiro espírita, segundo o codificador, precisa, portanto, realizar uma mudança de dentro para fora. Estamos aqui para isso, reencarnamos para isso, para evoluir. E não há evolução sem mudança. Então o Evangelho nos diz que ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Lamentavelmente, né? Hoje a gente roda e vira, o noticiário está apontando, né? Principalmente aquelas pessoas de mais destaque, que cair é fácil. Cair é fácil. Não falta a tentação, né, para você cair de bonde. E aí aparece lá, né? Aí de repente você vira notícia de jornal. E aí, meu irmão, vai água abaixo. Encarnação perdida, vamos cuidar de novo lá para frente para recuperar o que a gente fez, né? Não por outra razão, mas Filomeno de Miranda nos esclarece em alguns livros, não só em um, que existem muitas situações que alguns irmãos nossos, comprometidos com tarefas específicas, grandiosas em prol do espiritismo, da humanidade, da coletividade, caem. Ou estão prestes a cair. E nesse caso a turma faz o quê? Antecipa o retorno do rapaz, da pessoa. São as chamadas mortes, né, antecipadas em benefício da própria pessoa para não se comprometer mais. E aí, ó, uma viradinha de carro de rapaz, venha para cá, rapaz, você estava todo errado, né? Vamos retomar isso aí porque você ia derrapar. Então a gente trouxe você para você não afundar mais. Então o Dr. Bezerra, em nome do amor, ele diz que ser espírita é ser cristão. Viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do Espírito imortal. Então Emmanuel em Fonte Viva nos diz que a rotulagem não tranquiliza, procuremos a essência. Não basta você se dizer espírito, você tem que viver o espiritismo.
Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, poemas, cânticos, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos um ensinamento vivo na consciência e no coração. Então, espírita trabalha servindo, cônscio de cada um de nós, é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. Nós somos os agentes de propaganda de nós mesmos. Por isso Emmanuel afirma: Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Então a gente tem que lembrar de que qual é a essência do Espiritismo? Sem a caridade não há salvação. Então eu tenho que ser caridoso. Não há outro caminho. Eu tenho que buscar isso dentro das minhas condições e limitações, claro. Você não vai fazer aquilo que você não pode, mas dentro do que você puder, você pode sair sim daquela condição que você está e ajudar alguém mais necessitado. Então, no item 13 e 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá que nas grandes calamidades a caridade se agita e veem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem numa cama miserável sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Olha a responsabilidade que ele nos está dizendo. Não é aguardar que nos procurem, é o contrário. Somos nós que temos que ir ao encontro do necessitado. Você não vai estar saindo batendo de porta em porta, etc. Mas se tu sabe que tem alguém passando uma provação, uma dificuldade, uma coisa qualquer, vá lá, ajude. Faça isso desinteressadamente. Às vezes uma cesta básica não vai lhe custar praticamente nada, pode matar a fome daquela família por um mês, ou daquela pessoa. Você sabe o que é isso? Eu lembro quando a gente tinha um trabalho de campo que nós fazíamos com as comunidades. Teve uma senhora que a gente começou a ajudar lá no Guajará, eu acho o nome, lá no povoado de Socorro. Então ela vivia numa casa forrada de plástico, aqueles plásticos que usa para pintura, forrar o chão nas pinturas, plástico preto. E a gente começou a ajudá-la e tal, e toda semana a gente ia, levava um farnelzinho, alguma coisa. Ela tinha 7, 8 filhos. E o marido tinha resolvido ir embora. Deixou-a com os filhos e foi embora. E ela então procurava no mato aquelas galhas, para fazer piaçava é o nome. É uma palha, tipo um coqueiro, que tem uma palha resistente, que você corta ela e faz vassoura, que a gente conhece aqui como vassoura de piaçava. E procurava aqueles pedaços de vara que servem como aquele suporte da vassoura para varrer, né? Então ela vivia daquilo, ela vivia dentro do mato catando aquilo para fazer vassouras e vender. Um dia nós sentamos com ela e perguntamos: senhora, qual é a maior dificuldade, qual é a maior dor, qual é a maior preocupação que a senhora tem no seu dia a dia? Ela disse: eu me deitar sem saber se eu vou ter alimento para dar aos meus filhos amanhã. Pense, você enquanto mãe, com seu coração de mãe, você deitar e seu filho no outro dia acordar chorando, pedindo um prato de comida, um pedaço de pão e você não ter. Então, é a miséria oculta que você deve buscar. Porque muitas vezes você diz: ah, mas a pessoa trabalha, ganha um salário mínimo, isso ou aquilo. Cuidado. A pessoa ganha um salário mínimo, muitas vezes paga aluguel,
paga a escola de criança, ou alguém para ficar tomando conta da criança. Tem os descontos, e quando você vai ver o que sobra de dinheiro, caba velho, é farinha com água. O ano passado, não esse ano, o ano passado, nessa época, a turma lá na empresa faz uma vaquinha para juntar um dinheirinho para dar para o pessoal da limpeza, da vigilância e tal. Aí uma colega resolveu perguntar a uma das pessoas, que era mãe de filho, inclusive, o que é que ela gostaria de ganhar de presente na cestinha de Natal que a gente ia fazer. Ela disse: um frango. Um frango. Porque esse ano eu ainda não comi frango. Diga aí. Ah, mas ela é empregada, ganha salário mínimo, carteira assinada. Você sabe qual é o drama que aquela pessoa vive? Muitas vezes que quer comprar um remédio, como a mocinha lá da farmácia disse: Galo, tem gente que chega aqui e dá pena. O médico passa uns remédios caríssimos e ela tem que optar entre levar um ou outro, que não consegue levar todos, mesmo os genéricos. E tem uns que não são genéricos. E você vai num posto de saúde e o cara passa um remédio de 400, 500 reais para uma pessoa que não tem renda. Vai condenar a morte, né? Porque se a pessoa depende daquele remédio para sobreviver, como é que vai comprar? Quem depende de remédio aqui sabe quanto custa as visitas mensais na farmácia, né? Quanto você deixa lá em troca daquela sacolinha. Aí então o Evangelho nos diz: compreendeis as obrigações que tende para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, entende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-os que é a mim que os fazeis. Quando a gente faz a caridade que alguém está fazendo a Jesus. Foi isso que ele assegurou. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos. Agora, no passado, os desafios aos espíritas procediam no mundo exterior, sendo fáceis de ser percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por vigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Hoje a gente vive um monte de problema dentro da própria instituição, com os frequentadores, com os trabalhadores, com todo tipo de pessoa, por coisas minúsculas, por melindres que não deveriam acontecer. Às vezes por uma bobagem: mas não me escalou para pegar aqui na palestra, eu nunca mais dirigi, eu queria dirigir, não sei o que, você não me escala, eu falo bem, não sei o que. E às vezes não tem nada a ver, não é isso. Aí a pessoa fica com melindre, não vem, vai, muda de casa, né? Aí o velho Gandhi nos diz: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Hoje, recomenda-se que um padre faça um sermão de 5 minutos, porque o povo não tem disposição de ouvir. O quê? Às vezes eu pegar uma mensagem importante de Jesus, eu ter que resumir aquilo em 5 minutos, porque a minha assembleia não quer ouvir. Quem é que está errado nesta história? O Evangelho que exige tempo de nós? Ou essa sociedade que não sabe mais ficar quieta? Nós vamos converter o Evangelho de acordo com as nossas necessidades? Não estou dizendo que o padre tem que falar 40 minutos, não. Ou se ele falar e tiver a atenção das pessoas, que ótimo, são 40 minutos construindo espiritualidade com aquelas pessoas. Eu estou falando da necessidade que nós temos de, quando entramos dentro de uma igreja para viver um rito religioso, nós tenhamos condições que, se a gente não levar o espírito junto, aquilo nem religião é, aquilo é um ato social apenas. Só é religião quando provoca dentro de nós espiritualidade. Só é religião quando o Espírito se manifesta.
E eu saio de lá sentindo diferente, pensando diferente, agindo diferente. Por quê? Porque a vida espiritual move pensamento, sentimentos e atitudes. Não existe conversão sem mudança da maneira como se sente, da mudança como se pensa e da mudança como se age. E a gente vê aqui dentro dessa casa, em todas as instituições, com modo geral, a pessoa vem para aqui e fica olhando o celular. Instagram, TikTok, WhatsApp. Deve ser de Joana de Ângeles, né? Provavelmente. Qual é a sua sintonia em você estar numa doutrinária, numa missa, num culto religioso, e você está preocupado com a mensagem que vai vir, que vai chegar, e se der uma balançada aqui, você fica agoniado. Meu Deus, o que será que chegou aqui? Uma cobrança do G. Barbosa. E o cara fica doido para ver o que é. Carolzinha chama de 1 a 20 a fila aqui para tomar passe. Teve um dia aqui, eu já contei isso aqui. Eu contei, fiz questão de contar. 8 pessoas das 20 estavam com o celular ligado na fila do passe, esperando chamar. Que eu não conseguia deixar entrar aqui. Ai, mas tem quase 40 minutos que eu não vejo a mensagem do que é que aconteceu, tanta coisa para olhar e eu não olhei ainda. O seu sentido está onde? Está completamente fora daqui. Você veio fazer aqui o quê? Você acha que vai tomar um passe ali, que a Adelaide e o Paulinho vão lhe dar um passe e você vai sair daqui? Ah, agora sim, santifiquei, né? Tô de beleza, tô de boa, já posso ir ali passar no bar, comer uma cachaçinha ali e tal. É assim que funciona, gente. E agora sim, agora você não pode falar no tempo, porque o povo está preso, tem novela, tem futebol, e eu vou ficar aqui até essa hora aqui olhando. Uma dirigente disse para mim que o cara ficava lá olhando e fazia assim, ó, o cara está falando muito. Daqui a pouco vocês vão ver, não vou dizer não que é Teodoro para não falar nada, né? Mas daqui a pouco sobe aquela alma tenebrosa aqui e você já sabe, tá chegando o horário, né? E tem as casas que tem aqui, ó, 8h20, não passe, porque senão a gente não lhe chama depois. O negócio é brabo. Você pode estar falando que eu conheço casa que simplesmente interrompeu a fala do palestrante, cara. O cara estava falando um negócio legal, o cara não está no horário. Não é que não, pode falar mais não. Como é estranho? Não, pode falar mais não. Uma das casas mais antigas de Aracaju. E mais, o palestrante estrangeiro, um português que estava nos visitando durante um dos congressos daqui de Aracaju. Eu não vou nem dizer o nome, que é da União Espírita, que é deselegante, né? Uma coisa dessa a gente não fala. Mas como é que pode, cara? Aí você está aqui, o seu horário de palestra é 8h20, não passe 1 minuto. Qualquer um que seja palestrante sabe que às vezes você está desenvolvendo o tema vai fluindo e você vai falando. Não pode ter essa rigidez. Ah, mas tem palestrante que é um horror, a gente dorme. Eu digo, corte o cara, não diga, fale para o cara, meu irmão, você está fazendo a palestra, o povo está dormindo. Não tem ninguém dormindo aqui hoje. Eu falo um monte de besteira, fica todo mundo prestando atenção, né? Aí tem gente dormindo, acorda o cara, dá um tombinho. Agora, gente, eu já falei isso aqui, teve casos aqui de gente numa casa cheia com mais de 250 pessoas. Bené está sempre lá. O cara vendo filme pornô, velho, dentro de uma doutrinária. Aí foram chamar dirigente lá, Sandra, pelo amor de Deus, o cara tá ali na pilastra vendo um filme pornô. E tem um bocado de gente gritando ali, acompanhando. Me diga, pelo amor de Jesus, o que é que você está fazendo aqui, gente? Dentro de uma instituição espírita. Isso não acontece só no centro espírita, não, viu? Vá numa missa, num lugar qualquer, tá todo mundo preso com o relógio, com o celular. Você não vive mais sem esse negócio. Ave Maria, sei lá, deixa pra lá. Então Emmanuel nos diz que quando a 100ª parte do cristianismo dos nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo mal. Teodora, fica aí, viu? Um dia, conversando com o Daniel, eu visitei um outro plano com ele para estudar e eu encontrei uma pessoa que foi espírita a vida inteira. Foi escritor e tudo isso. E
não estava numa condição que eu, Mayra, julgaria que ele estaria. Por quê? Porque nós somos pequenininhos demais e julgamos com os nossos olhos, né? Então eu fui julgar que essa pessoa estaria numa condição muito melhor. E ela não estava. E eu fiquei muito preocupada, inclusive comigo mesmo, né? Porque eu disse, se essa pessoa não está, meu Deus, eu não sei o que será de mim. Então, quando eu me perguntar para o Daniel, ele disse, olha, irmã, você está num centro espírita ou você é espírita? Você pode todos os dias entrar na Casa da Caridade, num centro espírita, tomar passe, assistir palestra e você só pertenceu àquele lugar de pedra. Porque o verdadeiro espiritismo, o verdadeiro espírita, ele é porta fora. Não existe uma roupa de espírita que você tira a roupa quando você vai em determinada ocasião. Não existe a Mayra médium e a Mayra pessoa. Não existe. A Mayra é a Mayra médium e a Mayra pessoa. Portanto, o espiritismo, você prova ele da porta para fora dos centros espíritas. Eu sou bom? Realmente eu sou empático ao sofrimento dos outros? Eu consigo ajudar no que eu posso? Eu pelo menos tento ajudar? Eu tento não julgar? Eu tento perdoar? Eu tento não brigar? Eu tento pelo menos? Porque tudo isso é um exercício diário. Então seja bom, mas antes de ser bom, faça sua autocrítica. Faça sua autocrítica para que você não dependa do julgamento dos outros. Padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, ele já dizia que antigamente convertia-se o mundo. Hoje, por que não se converte ninguém? Ó, repare isso quando foi, né? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos, e antigamente pregavam-se palavras e obras. Daí o Espiritismo ter, na questão 479 do Livro dos Espíritos, que Deus assiste aos que agem, e não aos que se limitam a pedir. Entenda que suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas suas atitudes sim. Quando você é voltado para o desempenho do teu evangelho, você vive o evangelho de Jesus, você faz como Jerônimo Mendonça, que deitado numa cama, com os membros rígidos, cego, viajava toda Belo Horizonte, Minas Gerais, dentro de uma Kombi pregando, deitado. É o verdadeiro exemplo da pessoa que vive a sua crença, a sua fé, do jeito que tiver. Porque hoje a gente, qualquer coisinha fica, dói, né? Quem aqui toma remédio? Quantos comprimidos por dia você toma? 3? 10? Quem toma mais do que 10? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quantos a senhora toma? 13? Quem toma mais do que 13? Pois bem. Eu, Padre Marlon, tomo por dia 287 comprimidos. 287 comprimidos por dia para eu me manter vivo. E aí, às vezes, machuca o coração. Notem que ele tem um aparelho para respirar, né? De ventilação. Aquele canozinho aqui é para ele ventilar, para ele respirar. Quanto tempo vai durar a sua vida? Ai, o médico falou que eu tenho que tomar 35. Ó, joguei alto para ninguém aqui ficar tristinho. Vou ter que tomar 35 comprimidos por dia. Louve a Deus, porque Deus inspirou o cientista, ajudou na fórmula do remédio. Você tem um medicamento. Às vezes eu chego à conclusão que é muito mimimi e pouca Ave Maria. Esse é Padre Marlon, de Taubaté, São Paulo. Esse homem não para, o tempo todo assim, com a maquininha de ventilação mecânica, e só vive pregando, ajudando, trabalhando, não para um instante. Ele vive a religião dele, ele vive o que ele acredita. Então Chico Xavier nos ensinava que viver o Espiritismo são momentos distintos e cada um mais difícil do que o outro. Já estou terminando. Primeiro, você entrar na doutrina. Posteriormente, a doutrina entrar em você. Entrar na doutrina, a porta está aberta. A doutrina entrar em você é quando você assume, vivencia os postulados, tem compromisso, tem responsabilidade. E o mais importante é quando a doutrina sai de você. É quando a doutrina sai de você. E como é que ela sai de você? Pelo cérebro,
através dos seus pensamentos, das suas atitudes, daquilo que você pensa, ajuda, age, através da tua boca, quando você leva as palavras de consolo, de exemplo, de estímulo, de apoio, é pelo seu coração, quando você usa os seus sentimentos com amor, com a caridade, com a fraternidade, com respeito ao próximo, vivenciando o Evangelho de Jesus, e principalmente pelas mãos, quando você utiliza nas suas atitudes de cada dia. Sejam elas os instrumentos do teu amor, da tua bênção, do Evangelho vivo de Jesus. É assim que a gente vive a doutrina, quando ela sai de nós, através das nossas atitudes, pensamentos, quando nós vivenciamos a doutrina onde estivermos. Porque você pode viver a tua doutrina na casa, no seu lar, no pátio, no jardim, no trabalho, no ônibus, na rua, na condução. Você exemplifica. Isso é viver a tua doutrina. Que Jesus abençoe a cada um de nós nesse Natal de luz. Pode vir. Nesse Natal de luz, ela ficou com medo de mim, coitada. Nesse Natal de luz, que tenhamos amor e paz junto às nossas famílias. Que o nascimento de Jesus ocorra não só naquele dia, mas a cada dia das nossas existências. Tenham vocês todos um feliz ano novo, com muita paz, com muita luz. Lembrem que tem os assistidos daqui que precisam de uma contribuiçãozinha para as suas cestinhas básicas, que muitas vezes é o único recurso que eles têm. Se quiserem, pode dar o 13º da cesta básica, que também vai ajudar a turma, né? Colabore um pouquinho mais, que vocês vão ajudar a vivenciar, a fazer valer o que está ali, ó. As suas mãos viram atitudes. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita sempre paz, luz nos nossos corações.